Olá, família Viva Leve! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a doutora Andréia Aldi, médica endocrinologista. Eu sou a doutora Marília Neri Mischiati, gastroenterologista e hepatologista, e nós trabalhamos com medicina do estilo de vida. E aqui a nossa transformação é leve, como a vida deve ser. Exatamente. Hoje a gente vai abordar um tema super importante, que são os efeitos colaterais das medicações para perda de peso. Muito legal. E a gente vai abordar uma mais famosa, que é o Ozempic, que em bula tá para diabetes, mas já chegou o Wegovy, que é a mesma medicação semaglutida, que em bula está para perda de peso. Exatamente. Porém, né, Marília, é importante frisar que não é legal e a gente não quer estimular você a praticar a automedicação. Muito importante isso. Então, justamente também o foco aqui é a gente mostrar também que essas medicações, ela têm efeito colateral e elas merecem e devem ser feitas sob prescrição médica e acompanhamento médico próximo. Exatamente. Então, esse vídeo é critério de informação e educação para você aprender sobre os efeitos colaterais, mas jamais a gente vai indicar que você faça uso por conta própria. Tenha uma médica para chamar de sua para fazer o seu tratamento de perda de peso. É uma medicação remédio, como qualquer remédio. A diferença do tratamento e do veneno pode ser a dose. Então tome muito cuidado, não use esse vídeo para usar a medicação por conta própria. É para esclarecer sobre os efeitos colaterais. Exatamente. E para você que já está acompanhando com seu médico, já está em uso de medicação, a gente vai dar aqui algumas orientações que pode auxiliar você no processo de adaptação do uso da medicação. A gente sabe, né, Marília, que os principais efeitos colaterais dessa medicação é a parte gastrointestinal. Verdade. Ânsia de vômito, os pacientes queixam muito de prisão de ventre, que é aquele intestino preso que fica lento, não funciona muito bem, e muita azia, muito refluxo. Isso é frequente. Mas como que a gente tem que manejar isso, Marília? Então a gente vai passar um por um aqui para poder dar dicas valiosas do seu dia a dia. E óbvio que se esses efeitos perdurarem, permanecerem ou piorarem, você tem que conversar com o seu médico para ver se há uma necessidade de retirar a medicação ou às vezes introduzir um outro remédio para o alívio dos sintomas. Mas vamos focar no que você pode fazer em casa. Exato. Então vamos lá, Marília. Primeiro vamos falar da náusea, que é aquele enjoo, né? Tipo mulher grávida, fica meio enjoada, aquele mal-estar no estômago. O que tem para fazer? A gente sabe que essas medicações, elas têm uma atuação também no estômago, então elas lentificam a passagem do alimento do estômago para o intestino e de certa forma algumas coisas podem piorar. A gente sabe que a náusea também tem um delta T, né, Dea? Normalmente ela dura ali no período de adaptação com a medicação, em torno de 10, 15 dias, e a tendência é melhorar com o tempo. Mas se ela for muito importante durante aquele período, existe uma coisa que a gente pode fazer. A primeira é garantir a hidratação. Então a gente tem que lembrar que o centro da fome e o centro da sede, eles são bem próximos, né, Dea? Sim. Eles ficam lá no hipotálamo. E às vezes tem a inibição da fome, aparentemente a gente acha que também tá sem sede e começa automaticamente a diminuir o consumo de água. E muitas vezes o sintoma da náusea pode estar associado, por exemplo, com a desidratação. Então garanta seu aporte de água. A gente faz um cálculozinho, né, Dea? Qual é o cálculo que a gente faz? A gente estima de 30 a 35 ml de água por quilo de peso. E aí, como muitas vezes você já tá meio nauseado, meio enjoado, não quer tomar um copão d'água, faz isso que eu acabei de fazer. Dá um golinho na água e tudo bem. Outra coisa que costuma ajudar é deixar a água bem geladinha, que aí você consegue beber e dá até uma aliviada nesse mal-estar. Muito bom. E da mesma forma que a gente vai fracionar a água ali ao longo do dia, uma das coisas que ajuda muito na náusea é a gente fracionar a dieta. Então, às vezes, não esquecer de comer, o que acontece muito com os nossos pacientes. Eles esquecem de comer, pulam refeições, e isso, de certa forma, é prejudicial. Então, a medicação não é para você pular a refeição, mas você vai sentir uma saciedade mais precoce e vai conseguir entender o que você realmente precisa comer e colocar no prato. Então, comer porções menores, mastigar bastante os alimentos, lembrar que a digestão começa na boca, na mastigação, ajuda muito na questão do processo de náusea. E evitar a água junto com a alimentação. A água idealmente deve ser 1 hora antes ou 1 hora após
a refeição. Isso também já vai ajudar até na próxima queixa, que é o refluxo, né? Exato. Evitar dilatar o estômago demais, porque o estômago fica muito, ele já tá lento, e aí se você encher demais o estômago, comer muito, ou então uma alimentação muito pesada, uma comida muito gordurosa, Exato. também piora, né, Marília? Pode piorar tanto as náuseas quanto o refluxo. O que a gente faz com essa azia? Exatamente. Então, a qualidade do alimento importa. Normalmente, quando a gente está no processo de emagrecimento, muitas vezes a gente está associado a uma dieta, principalmente uma dieta low carb, e essa dieta a gente sabe que é rica em gordura. Então, quem está fazendo a low carb e a medicação, às vezes pode ter um conflito aí de sintomas, porque Sim. como é uma dieta que tem mais gordura, pode prejudicar os sintomas relacionados à medicação. Então, isso tudo precisa ser discutido em consulta médica, junto com a nutricionista também, se possível. Mais uma vez, reforçando que essas medicações precisam de acompanhamento. Para o refluxo especificamente, o que eu gosto de falar sempre para os pacientes é a questão justamente comportamental. Então, a gente tem que mastigar bastante os alimentos, fracionar a dieta, evitar a água, tudo que a gente estava usando para náusea a gente usa para o refluxo, mas a gente sabe que alguns alimentos podem ser gatilhos. Então, o café preto, Certo. as bebidas gasosas em geral, como refrigerante, água com gás, os condimentados mais pesados, né, pimenta, aqueles condimentados já prontos. Esses alimentos a gente deve evitar. E alguns alimentos são específicos do paciente. Tem paciente que fala pra mim, doutora, eu não posso com banana. Então tem que evitar a banana. Tem paciente que toma o refrigerante e não passa mal. Tudo bem. Mas se você perceber que aquele alimento é gatilho, você deve evitar. Marília, e a bebida alcoólica? A bebida alcoólica, a gente sabe que pro emagrecimento é um grande vilão. É uma caloria falsa. Relaxa o esfíncter, ou seja, piora a questão do refluxo, pode ter um risco de gastrite, prejudica o fígado, aumenta a chance de ter gordura no fígado, que já tá ali doente por conta da obesidade. Então, o álcool realmente, pessoal, se puder evitar, lembrar que não tem dose segura. Exato. E outra coisa que eu acho que é bem importante pro refluxo é a questão de comer muito à noite, né? O brasileiro tem hábito de chegar em casa e jantar. É o nosso hábito do nosso dia a dia, mas é o pior horário, né, Marília, pra comer? Aí, a restrição da noite, a gente deve, óbvio, optar por alimentos mais leves, como salada, sopa, tentar dar um intervalo maior entre comer e deitar, então um intervalo de pelo menos 1h30, 2 horas. Se você ainda tem muito sintoma à noite, você pode colocar alguma coisa na cabeceira da cama para ela ficar um pouquinho mais elevada, ou até mesmo comprar o travesseiro. Existe o travesseiro anti-refluxo, que ele já tem uma angulação em torno de 30 graus, que ajuda ao sono desses pacientes. Ah, super interessante. Agora, outra queixa que é muito frequente mesmo, a tal da prisão de ventre, a constipação, intestino lento, preguiçoso. Como é que resolve, Marília? Então a gente volta também lá pro início. Primeira dica, hidratação. Água. Não tem intestino que funcione sem água. Segunda, alimentação. Então você deve sim acrescentar fibras na sua alimentação. E aí pode ser uma chia, um linhaço, pincílio, melhorar o aporte de frutas, mamão, kiwi, ameixa. Ameixa, inclusive, você pode fazer uma água de ameixa. E aí fazer com suco verde, que aí é algo muito legal para o intestino. E não coa o suco, né? Porque tem gente que faz suco verde e coa. Perde toda a fibra. Toda a fibra, não faz sentido. Não coa, toma então, o suco verde com água de ameixa é uma dica excelente. A outra coisa é respeitar o seu padrão evacuatório. Então, evite ir para o vaso sanitário se você não está com vontade. Isso pode aumentar a chance de hemorroidas, de fissura anal. Então, evite esse processo, tá? Isso vale muito para os maridos, né? Que adoram ir no banheiro e ficar uma vida lá, não sei, mexendo no celular, que nunca sai. Nunca que sai. E o celular? O celular é a revistinha quando a gente era pequena. Exato, levava o gibi da Mônica. Do lado do vaso, na minha casa tinha um negocinho de gibi. Exato, do meu também. Depois revista Caras e agora a gente evoluiu pro celular. Então Deus o livre, celular não leva o celular pro vaso, né? Não Nem leva. higiênico, né, gente? Sentou, fez o que tinha que fazer, levantou e foi embora. Mas a dica de ouro dela que eu falo pros pacientes é que a gente faz cocô errado. A gente se posiciona errado. Então a privada, ela não é anatomicamente
boa pra gente. Quando a gente senta na privada, a gente angula o nosso intestino de forma que as fezes têm maior dificuldade de passar. Então, uma das grandes dicas para quem tem constipação crônica, aqui vale ressaltar que é para qualquer constipação crônica, é você ter um banco de cócoras. Então, você vai colocar esse banquinho, dessa forma você vai posicionar a sua perna, o joelho vai ficar próximo do tronco e você deve inclinar o tronco para frente. Isso vai ajudar muito porque vai retificar o intestino e vai facilitar a passagem das fezes. Olha que interessante, volta lá para aquela época que o pessoal fazia agachadinho, né, na fossa. Exatamente, essa é a posição correta, é a posição mais fácil que tem. E eventualmente a constipação realmente pode ser algo bem desafiador, aumentar os gases, piorar de uma forma considerável. E aí muitas vezes é necessário associar alguma outra medicação ou até mesmo reduzir a dose do remédio e eventualmente inclusive suspender, mas isso tudo são decisões que você tem que tomar junto com o seu médico. Exatamente. Por esses e outros motivos, não faça por conta própria. Busque ajuda. A obesidade e o excesso de peso, sobrepeso, tem que ser tratado com respeito, adequadamente. Podemos sim usar a medicação, se você tiver indicação, mas não faça sozinha. Faça junto com uma médica que vai te auxiliar a ter o melhor desse remédio. Muito né? bom. Agora, Dea, esses são os efeitos mais comuns, né, do trato gastrointestinal. A gente, inclusive, além da constipação, pode ter diarreia e aí a gente vai ter que conversar muito bem com o nosso médico sobre esse sintoma. Mas um dos sintomas muito comuns, que não necessariamente está associado com o trato gastrointestinal, mas prejudica muito a qualidade de vida do paciente, é aquela fadiga, uma sensação de falta de volição, de falta de ânimo. Como é que a gente pode manejar isso? Gente, essa é uma queixa muito frequente. Eu só quero pontuar que não é um efeito colateral diretamente da medicação. Essa pergunta sempre está nos congressos porque é uma queixa comum desse cansaço. Mas tem N motivos que podem causar o cansaço que não é ação direta da medicação. E aí a gente volta lá para o comportamento alimentar novamente. Exatamente. Tem que ter hidratação, porque muitas vezes o paciente fica sem fome e sem sede. Aí quando vai ver o fim do dia, não bebeu nem 500 ml de água. Não tem Cristo que não fique cansado no fim do dia bebendo pouca água. Come pouco nutriente, tá com pouca fome, come muito pouco, às vezes vai pra academia em jejum, fica horas sem comer. Então tudo isso pode te dar certo cansaço. Então a gente precisa adequar a nossa alimentação, ter uma alimentação muito saudável, rica em nutrientes, lembrar da quantidade de proteína em todas as suas refeições, por isso o acompanhamento nutricional é muito importante, porque não é um efeito colateral direto do remédio, é do comportamento. Exatamente, é o que você sempre fala, né, Dê? A gente tem um tripé no tratamento. Exato. E é a alimentação, exercício físico e a medicação. Então a medicação ela é mais um componente ali, a gente não pode esquecer da base do tratamento, que é alimentação e exercício físico. Exatamente, é fazer o básico bem feito. Faça primeiro isso e depois, junto com a sua médica, a gente vai avaliar o uso da medicação. Muito bom! A gente te espera no próximo vídeo. Enquanto isso, encaminha esse vídeo para sua amiga que você sabe que está usando medicação por conta própria ou para alguém que está usando mesmo com médico e está tendo efeito colateral. Vai ajudar bastante a outra pessoa que está passando por isso. Muito bom! Inscreva-se, toque o sininho, compartilhe o nosso vídeo. A gente espera você no próximo episódio. Até! Tchau!